Imagina a seguinte situação. Alguém começa a chorar desesperadamente na sua frente, sabe? A maioria das pessoas, quase por instinto, daria um abraço, um ombro amigo. Sim, ou pelo menos lançarei aquele olhar de empatia profunda, né? Exato, exato. Mas e se a mente dessa pessoa, em vez de focar na dor emocional ali na hora, abrisse tipo uma caixa de ferramentas invisível, como se desenhasse um fluxograma mental para consertar o problema que causou o choro? Como se a emoção alheia fosse, sei lá, um motor enguiçado esperando o reparo. Nossa, perfeito! É exatamente assim que opera a mente da personalidade ISTP, que o pessoal geralmente chama de o virtuoso ou o artesão. E no nosso mergulho de hoje, a missão é destrinchar a anatomia dessa mente. E entender os segredos do crescimento pessoal deles, né? Como eles aprendem melhor, como lidam com essas fraquezas emocionais e o que precisam fazer para prosperar na carreira e nas finanças. Sem perder aquela liberdade inegociável que eles tanto amam. E para mapear tudo isso, a gente trouxe uma pilha de fontes incríveis hoje. Com certeza, nós cruzamos dados da psicologia comportamental, aquelas análises de funções cognitivas do Myers-Briggs e até dicas bem práticas de desenvolvimento de carreira. Sem contar as biografias de pessoas famosas que têm esse exato perfil. E olha, os padrões de comportamento se repetem de um jeito muito maluco. É assustador, na verdade. A arquitetura mental de um engenheiro de software de ponta hoje é igualzinha à de um mecânico de aviação dos anos 30. A fiação é a mesma. Para a gente começar a visualizar essa fiação, eu gosto de uma imagem muito específica. A mente do ISTP é tipo a de um mestre mecânico na frente de uma máquina super complexa. Eles não têm a menor paciência para o manual de instruções, né? Nenhuma. Eles não vão ler 300 páginas. Eles querem colocar a mão, desmontar o equipamento inteiro, ver a engrenagem girar ali no atrito e depois montar tudo de novo. Essa analogia é perfeita, porque captura o que a gente chama de pilha cognitiva deles. O grande motor dessa personalidade é uma combinação de duas funções. Que seriam a lógica e a ação, certo? Isso, o pensamento introvertido, que a gente chama de Ti, e a sensação extrovertida, que é o C. O Ti funciona como um computador interno implacável. Um computador que busca a verdade absoluta de como as coisas funcionam de forma fria. Exato. Mas o Ti sozinho deixaria a pessoa só na teoria, isolada. Aí entra o C, a sensação extrovertida. É uma antena parabólica focada no mundo físico no agora. Então é uma necessidade visceral de tocar e testar tudo no ambiente em tempo real. Exatamente. Lógica fria sendo testada na prática. E é aí que a gente entende o sucesso deles quando olha para quem chegou ao topo. Nossa, sim. Pensa no Bruce Lee, por exemplo. Ele é a personificação dessa união entre lógica e mundo físico. Total. Ele pegou as tradições rígidas das artes marciais e simplesmente rejeitou o que não servia. Ele desconstruiu um manual de instruções. Porque ele analisou os movimentos, encontrou falhas ali na eficiência e foi testar no próprio corpo em combate real. Aquela filosofia de ser como a água é puro pragmatismo. Sim, a adaptabilidade na veia. Outro caso clássico que a gente analisou nas fontes é o Michael Jordan. Ah, o nível de eficiência dele era absurdo. E não era só talento bruto, sabe? Era processamento de dados físicos. No ar, ele conseguia mapear o espaço, calcular onde cada jogador estava e ajustar o corpo. É a sensação extrovertida coletando os dados em velocidade máxima enquanto o computador interno processa a geometria do negócio. Caramba! Exato. E tem a Amelia Earhart também, que começou sujando a mão de graxa como mecânica antes de ser a lenda da reação que a gente conhece. Entendendo a física na prática. E tem perfis da arte também, tipo Clint Eastwood, super reservado, pragmático, com aquela vibe bem ISTP de viva a sua vida e me deixa em paz. Bem isso. Mas sabe que juntando todos esses nomes surge um paradoxo interessante? Sim, eu ia perguntar justamente isso. Se eles são tão independentes, tão na deles e não ligam pra fama, como é que tantos viram ícones globais? Então, para eles a fama é tipo um acidente de percurso. O ISTP não tá nem aí pros aplausos. Eles buscam a maestria. Uma busca quase silenciosa, né? Total. Eles são viciados naquele estado de fluxo de dominar uma habilidade prática, ainda mais sob pressão. Quando sobem num palco ou pilotam um caça, o mundo em volta simplesmente some. Ah, entendi. A fama acontece porque o nível de excelência deles resolvendo crises é tão bizarro que a sociedade não consegue parar de olhar.
Eles são magnéticos porque não tentam agradar. É a pura verdade. A excelência técnica atrai os holofotes. Tá, mas sabendo que a mente deles exige essa interação tátil com o mundo, como é que fica o estudo? Porque a sala de aula tradicional deve ser um pesadelo para eles. Um campo de tortura psicológica, digamos assim. O ambiente tradicional desliga a antena de dados deles. Eles são aprendizes kinestésicos. Precisam de tentativa e erro, aulas longas e super teóricas devem deixar eles muito inquietos. Muito. Se o cérebro precisa de feedback físico e você obriga a pessoa a ficar sentada, imóvel, ouvindo teoria abstrata, o motor cognitivo falha. O que explica aquele fenômeno preocupante de crianças com esse perfil recebendo o diagnóstico errado de TDAH? Sim, o sistema patologiza a necessidade natural de movimento delas. Tentar ensinar um ISTP com teoria é como tentar ensinar alguém a andar de bicicleta além de um livro de física. Não rola. Impossível. Eles precisam subir na bicicleta. Subir, cair, ralar o joelho umas 3 vezes e sentir o equilíbrio do músculo. É no tombo que eles aprendem. Os arranhões são os dados que eles precisam absorver. E pensando no crescimento na vida adulta, a dica de ouro é fugir daqueles planejamentos abstratos de longo prazo. Tipo aqueles planos de 10 anos que o pessoal faz no fim de ano. Isso. Um plano de 10 anos gera ansiedade ou tédio neles. É abstrato demais. Eles precisam de revisões trimestrais. Transformar o plano em um passo super prático e imediato. Uma revisão de motor a cada 3 meses. Exato. Resolver os problemas de agora. Mas olha, todo esse foco na lógica e no mundo tangível cobra um preço. O famoso calcanhar de Aquiles. Sim, e para crescer de verdade, eles precisam encarar essas fraquezas, que quase sempre estão ali na área emocional. A tal da função inferior deles, o sentimento extrovertido, o FE. Isso mesmo. Como é a parte menos desenvolvida, a leitura do clima emocional fica muito ruidosa. Eles muitas vezes parecem frios ou distantes, sem querer. Eles não percebem se o ambiente exige um pouco mais de calor humano, né? Falta-se radar sutil. Mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Será que o ISTP simplesmente não tem emoções? Ou ele enxerga a emoção do outro como uma falha de sistema que precisa de conserto imediato? Olha, é uma leitura cirúrgica. A empatia deles existe, com certeza, mas ela passa pelo filtro lógico. Se a pessoa que eles amam teve um dia péssimo, bateu o carro, eles não vão dar o abraço e dizer que sentem muito pela dor. Não, o cérebro processa assim. Carro batido gera tristeza. Se eu consertar o carro e acionar o seguro, a causa da tristeza some. Caramba! O ato de resolver é a declaração de amor deles. Mas quem quer só um colo acha que eles são robóticos. Pois é, e além dessa cegueira emocional, tem outro ponto fraco gigante. O tédio crônico. Ah, a rotina demais deve matar eles por dentro. Rotina engessada é desnutrição mental para um ISTP. Se a vida fica previsível e sem problema complexo para resolver, eles começam a murchar. O que deve levar a umas atitudes meio imprudentes, né? Só para sentir adrenalina. Inconscientemente, eles injetam o caos no sistema. Arrumam briga, gastam dinheiro do nada, fazem esporte super arriscado só para ter o que consertar depois. Só para sentir a mente afiada de novo. E imagina como isso afeta os relacionamentos. Já que eles odeiam tédio e tratam a emoção como sistema lógico. Como construir um relacionamento que dure? É um trabalho de tradução, sabe? Das duas partes. A linguagem do amor deles são os atos de serviço. Sem grandes discursos. Sim, eles vão consertar a sua internet ou organizar seus impostos porque viram você estressado. Então, como a gente traduz isso para o parceiro para ninguém se sentir pouco amado? O parceiro precisa ler a troca do pneu do carro na chuva como se fosse um buquê de rosas. É assim que eles dizem, eu te amo. Mas as fontes sugerem algo para o ISTP melhorar também, né? Eles precisam ceder um pouco. Sim, uma dica prática genial que os especialistas dão é usar a roda das emoções. Aquela ferramenta visual com vários sentimentos catalogados? Essa mesma. Como eles amam sistemas e categorização, transformar os sentimentos em um diagrama expande o vocabulário emocional deles sem sobrecarregar a mente. Nossa, hackear a empatia com um sistema visual. Genial. E tem a regra de ouro de validar a dor antes de dar a solução. Isso é crucial. Eles precisam segurar o impulso de consertar e falar algo tipo: olha, isso parece muito frustrante
e só depois oferecer a solução lógica. Deve ser difícil para eles se segurarem. Muito, e nos conflitos eles precisam de espaço. Se encurralar um ISTP numa briga cobrando resposta imediata, o mecanismo de defesa deles entra em ação. Eles cortam a conexão na hora. O que nos leva para a comunicação no trabalho. Porque se relacionamentos precisam de espaço, o emprego não pode ser uma prisão, né? Exato. Para ter prosperidade financeira e não viver frustrado, o ISTP precisa fugir de emprego corporativo cheio de burocracia e regras sem sentido. Colocar um ISTP num escritório engessado, focado em microgerenciamento e reunião inútil, é como deixar um carro de Fórmula 1 preso num engarrafamento gigante todo dia. O motor vai ferver e as finanças vão engasgar, com certeza. A autonomia é vital. E quais são as áreas onde eles encontram esse sucesso e estabilidade? Carreiras onde eles resolvem crises com as mãos. Engenharia de software ou mecânica, aviação, paramédicos, forças de segurança, trabalhos manuais de alta precisão. Onde tem incêndio para apagar e resultado tangível no fim do dia. Mas tem a questão de querer fazer tudo sozinho também, não tem? A síndrome do lobo solitário? Esse é o grande obstáculo financeiro. Para escalar os ganhos, eles precisam do básico de gestão de projetos. Lidar com cronogramas, delegar tarefas. Sim, aceitar que não precisam fazer tudo sozinhos e, acima de tudo, dominar a comunicação sem jargões. Ah, isso é fundamental. Eles têm que conseguir explicar uma ideia super complexa para uma pessoa leiga, como se falassem com uma criança de 5 anos. Exatamente. Se o ISTP entende o sistema intimamente, ele fica sem paciência com quem não entende. Mas para conseguir uma promoção ou vender um serviço, ele tem que traduzir isso. Se não fizerem isso, acabam isolados e deixam dinheiro na mesa. Bom, cobrimos aprendizado, emoção, carreira, mas o sucesso profissional não vale nada sem satisfação real. É aí que entra a felicidade plena, né? O grande lance é abraçar essa natureza de virtuoso. Aceitar a própria independência, não tentar se forçar a caber naquela caixinha das convenções sociais super extrovertidas, se aquilo não faz sentido lógico para eles. Isso mesmo. E para não sabotar nem os relacionamentos, nem o trabalho por puro tédio, eles precisam desesperadamente de hobbies estimulantes. Algo fora do trabalho que traga desafio físico, tipo artes marciais, esportes radicais. Ou até consertar relógios antigos na garagem. Eles precisam queimar essa energia prática. Incrível. Acho que conseguimos resumir bem o caminho. Eles precisam de aprendizado com a mão na massa, treinar o músculo emocional para não afastar quem amam, buscar autonomia no trabalho para resolver crises e fugir da burocracia para ganhar dinheiro de verdade. Um roteiro completo para equilibrar a liberdade inegociável com as conexões humanas, sempre respeitando muito o próprio espaço. Pois é. E para fechar nosso mergulho com chave de ouro, quero deixar um pensamento para quem nos ouve continuar refletindo durante a semana. Manda bala. Se o grande superpoder do ISTP é manter a calma e a lógica inabaláveis diante da pior crise imaginável, o que aconteceria se eles começassem a olhar para as próprias vulnerabilidades emocionais, não como um perigo ou um erro a ser ignorado, Interessante. mas simplesmente como um novo sistema super complexo, fascinante, esperando para ser explorado e dominado com as próprias mãos. Fica aí a reflexão. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente em mais essa exploração profunda e até a próxima!